Pessoal, vamos fazer mais alguns exercícios aqui. Vamos começar por esse daqui da PUC. Em uma empresa, 60% dos funcionários leem a revista A, 80% leem a revista B, e todo funcionário é leitor de pelo menos uma das revistas. O percentual de funcionários que leem as duas revistas é 20%, 40%, 60%, 75%, 140%. O que temos aqui? Temos que, pelo que está mostrando o problema, temos mais funcionários do que existem, né? Porque se 60% lê a revista A e 80% lê a revista B, se você somar 60% mais 80% dá 140%, mais do que o total. Então isso daí está mostrando que existem, como o próprio comando da questão pede, funcionários que leem as duas revistas e estão computados tanto nesse 80 quanto nesse 60. O que a gente vai fazer? Baseado no que a gente aprendeu e nos exercícios anteriores que a gente deu uma olhada, a gente vai usar os diagramas de Euler-Venn e também a fórmula para encontrar o número de elementos de A e o número de elementos de B, expurgando, né, disso daí os números que são comuns, né, que seriam os números da intersecção de A com B. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte, vamos dar uma olhada no problema e ver que existe uma informação muito importante nesse problema. Qual que é? Todo funcionário é leitor de pelo menos uma das revistas. Então concorda comigo que a totalidade dos funcionários é 100%? 100% dos funcionários leem ou uma revista, ou outra, ou ambas. Então o que nós temos? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer através da equação e depois eu vou mostrar para vocês através do diagrama de Euler-Venn. O que nós temos aqui? Qual que é o número de A união com B? São dois conjuntos, tá? O conjunto dos que leem a revista A e o conjunto dos que leem a revista B. Então temos o total de números de elementos de A intersecção B, né? Então temos o que? NA intersecção B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos a intersecção de A com B. Não é isso que a gente aprendeu? Então tá. Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar aqui. Quantos funcionários eu tenho na união de A com B? Ele não deu aqui que todo funcionário é leitor de pelo menos uma revista, então a união, todos os funcionários, o que é? É 100%, concorda comigo? 100% dos funcionários leem todas as revistas. Ou lê A, ou lê a B, ou lê ambas. Sendo que 60% leem as revistas, a revista A. Então, número de elementos de A, no caso aqui, o que é? Número de elementos de A é 60, né? Então eu tenho 100 é igual a 60 mais número de elementos de B, 80%. Eu não estou colocando em porcentagem, tá, pessoal? Depois a gente coloca, porque facilita você não colocar em porcentagem, principalmente quando você tem uma representatividade de tantos por cento de um total, você coloca já o total em 100. 100% é o total, né? 100 pessoas. 60 pessoas leem a revista A, 80 pessoas leem a revista B, menos o quê? O número de pessoas que leem as duas revistas ao mesmo tempo, que eu não sei ainda qual que é e vou descobrir. Então é o número de A inter B. Eu não sei qual que é. Vamos fazer essa conta aqui? Quanto que dá 60 mais 80? 140, não é? Então eu tenho o quê? 100 menos 140, ou 140 está aqui, passa para lá como negativo, né? Ele está positivo, passa como negativo do outro lado da equação, é igual ao quê? A N de A inter B. Menos N de A inter B, desculpa. Menos N de A intersecção B. Quanto que está aqui? Menos 40. Concorda comigo?
é igual a menos N de A inter B. Multiplica por menos 1, todo mundo. Para trocar o sinal, só para trocar o sinal. Elemento neutro da multiplicação. Qual que é? É o 1. E o menos 1 a gente faz para trocar o sinal da equação e deixar positivo. Então vamos lá. Eu tenho 40 é igual ao quê? Ao número de elementos de A intersecção com B. Então 40 ou 40%, certo? Já achei a resposta. A resposta qual que é? 40%. 40% deste total de funcionário aqui leem as duas revistas. Então, está respondido. Se eu tivesse numa questão do Enem, e o Enem gosta de prolongar essa questão, ele ia perguntar qual que é a quantidade, então, que lê a A, exclusivamente a A, qual é a quantidade que lê exclusivamente a B. Vamos fazer o diagrama de Euler-Venn aqui para a gente lembrar? Conjunto A, conjunto B. A, B. O que a gente descobriu? 100% todos os funcionários. 100 funcionários. 40 desses funcionários leem a revista A e B. Os dois eles leem as duas revistas ao mesmo tempo. 40 funcionários leem as duas revistas ao mesmo tempo. Só que eu tenho 60% dos funcionários, ou 60 funcionários, leem a revista A. Revista A, 60 funcionários leem a revista A. Só que dentre esses 60, 40 leem as duas ao mesmo tempo. Quer dizer, 60%, 60 leitores leem a revista A. Só que dentro desses 60, eles também leem a revista B. Então o que eu tenho? 60 menos 40. Quanto que dá? 20. 20 leitores exclusivamente leem a A. A B. A B é formada por 80% dos eleitores ou dos leitores ou 80 leitores. Sendo que 80, dentro desses 80, 40 leitores da revista B leem a A também. E estão representados aqui. Então o que eu tenho que fazer? 80 menos 40. Quanto que dá? 40. Então 40 leitores leem exclusivamente a revista B. 20 leem exclusivamente a revista A e 40 leem a A e a B. Quanto que dá este total aqui, ó? 20 mais 40, 60. Com mais 40, 100. Então, como ele disse no comando da questão, que 100% ou todos os funcionários são leitores de pelo menos uma das revistas, então está batendo. Problema simples, resolve rapidamente. E dá para dar até uma esticada caso caísse uma questão dessa no Enem, com certeza ele ia perguntar quanto que ia ser cada um desses daqui, tá? Cada conjunto de leitores aqui, ok? Tranquilo a questão, vamos fazer mais uma? Pessoal, vamos nesse exercício aqui da Unirio. Um engenheiro faz um levantamento e constata, um levantamento em uma fábrica, tá? E constata no quadro pessoal dessa fábrica o quê? Que 28% dos funcionários são mulheres. Um sexto dos homens desse quadro de funcionários são menores de idade. E 85% de todos os funcionários são maiores de idade. O que o comando da questão pede? Qual a porcentagem dos menores, dentre os menores de idade, qual a porcentagem que corresponde a mulheres? Dentre todos esses menores, qual a porcentagem em mulheres? Então vamos pensar o seguinte, ó. Vamos tirar essas porcentagens, como a gente sabe que ele fez um levantamento no quadro de RH de uma fábrica. Então 100% dos funcionários, certo? Então 28% é mulher. Então são 28 mulheres. 28 mulheres. Quantos homens são? Para chegar a 100, né? Então seria o quê? 100%, 100 funcionários, menos 28 mulheres, corresponde ao quê? 100 menos 28, igual a 72 homens. Não é isso? 28 mais 72 dá 100. Então a gente já sabe que são 72 homens. Eu tenho 28 mulheres e 72 homens nessa fábrica.
totaliza 100, 100%. A gente tira essa parte da porcentagem e já deixa direto em número mesmo, que em número cardinal, que fica melhor, né, para trabalhar. Então você tem 28 mulheres, 72 homens, sendo que um sexto dos homens são menores de idade. Quanto que é um sexto? Um sexto, em matemática, quando eu falo D, um sexto D, um décimo D, 20% D, guardem bem uma coisa, toda vez que eu falar em matemática D, DE mesmo, D, significa isso aqui, ó, multiplicação. Toda vez que eu falar em matemática ou, significa isso aqui, ó, adição. Tá? A gente vai trabalhar bastante exercício e vocês vão ver isso daí muito, muito mesmo. Mas toda vez que eu falar, eu quero 20% de, eu quero 30% de, multiplica. 20% de R$300. É isso aqui, ó. Tá? É isso aqui. Corta os dois zeros daqui, com os dois zeros daqui, porque há uma multiplicação aqui que possibilita você cortar aqui esse numerador com esse denominador, né? E aqui é um numerador, porque é a mesma coisa que 300 dividido por 1. Então eu consigo fazer essa simplificação aqui, tá? De dois zeros aqui, porque há uma multiplicação. Então eu tenho 20 vezes 3. 20 vezes 3, 60. Tá? Então 20% de 300 é 60. Ok? Então toda vez que eu quiser saber, D é multiplicação, tá? Então, vamos lá. Voltando. O que a gente tem aqui? Um sexto de 72. Quanto que é um sexto de 72? É a mesma coisa que 72 dividido por 6, que é igual a 12. Então, 12 homens são menores de idade. 12 homens menores de idade, ok? 12 homens. Pois bem, ele fala que 85% de toda a fábrica são maiores de idade. 85% de toda a fábrica é maior de idade. Então, vamos pensar o seguinte. 100%, 100, né? Mesma coisa que 100, né? 100 funcionários. Tranquilo. Menos 85 funcionários. Por que menos 85? Eu não estou querendo saber os menores, eu não quero saber só os menores de idade. Menores de idade, homens eu já tenho, 12. Falta o quê? Eu saber menores de idade, mulher. 85% dos funcionários são maiores de idade, então são 85 funcionários, de 100 funcionários. Quanto que dá 100 menos 85? 15, né? 15. 15 menores de idade. Eu tenho 15 funcionários menores de idade. Só que desses 15, 12 são homens. Quanto falta para a mulher? Eu tenho 3 mulheres menores. 3 mulheres são menores de idade. 12 mais 3, 15. Pronto. Achei a quantidade de mulheres menores de idade. Certo? Eu quero saber qual que é a porcentagem, quanto que representa esse 3 em relação ao quê? Ao total, qual a porcentagem dos menores, que seria o total de menores, que são mulheres. Qual que é o total de menores de idade que eu tenho? O total de menores de idade que eu tenho é 15. Quantas mulheres eu tenho? 3. Eu quero saber qual que é a porcentagem que corresponde 3 em relação a 15. Como que eu faço? Vários jeitos. Posso fazer isso aqui, ó. 3 dividido por 15, quanto que dá? 0, porque não tem valor. 3 15 não cabe em 3.
Eu ponho um zero aqui, vírgula, aumento um zero aqui, dá 30. 15 cabe quantas vezes em 30? 2 vezes, não é isso? 2 vezes 15, 30, para 30 nada. O que eu tenho aqui? 0,2. 0,2 é a mesma coisa que 2 sobre 10 ou 20 sobre 100. Não é isso? Aumentei um zero aqui, aumentei um zero aqui embaixo, 20 sobre 100 ou 2 sobre 10. Quanto que é 20 sobre 100? É igual ao quê? 20%. Ok? Qual que é a resposta aqui? Letra E, 20%. Tá? Já matei o problema. 3 mulheres em 15 menores corresponde a 20% do total. Pessoal, outro jeito de fazer essa verificação de porcentagem, que fica talvez até um pouco mais evidente. Você lembra que a gente fez aquela de 1/6 D, né? Que eu falei para vocês que é a multiplicação, né? Multiplicação a gente indica na matemática por x ou por ponto. Geralmente a gente usa mais ponto para não confundir quando temos a incógnita x numa equação. Eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte, tem um outro jeito, que cada um tem um jeito de achar a porcentagem. Vou mostrar um outro jeito que talvez fique mais evidente, mais transparente, mais lógico, né? Então qual que seria? Eu tenho x% de 15 é igual a 3. Não é isso que eu quero saber? Eu quero saber quantos por cento representa 3 em 15. Então alguma coisa, x%, eu não sei qual a porcentagem, então eu ponho x% de 15 deu 3. Você lembra que eu falei? 20% de 300, 75% de 25, quanto que é? Então você tem x% de 15 deu 3. Se vocês olharem aqui, eu tenho uma multiplicação, não tenho? Desse lado. Esse 100, ele está dividindo nesta fração e deste lado da equação ele está dividindo. Se ele fosse somente esse 100, somente esse valor aqui, ó, somente o denominador, fosse transferido para este membro aqui da equação, para este lado aqui da equação, como que ele passaria? Se ele está dividindo, para o lado oposto ele passa multiplicando. Então o que eu tenho? Eu tenho x vezes 15 é igual a 3 vezes 100. Certo? X vezes 15 é igual a 3 vezes 100. Isso implica em quê? 15x, eu vou pôr 15x, tá? O x15, tanto faz, é igual a 300. Aí eu quero saber o x. O x é igual ao quê? X é igual a 300 dividido por 15. 300 dividido por 15.
2 vezes 15, 30. Né? Para 30, nada. Desce o zero. Desci o zero aqui, desce o zero aqui de novo. Quanto que dá? 20. Então, 20%. Talvez essa forma seja mais evidente. Então, por exemplo, você está lá com o valor. Você tem 6. Eu quero saber 6 representa quantos por cento de, sei lá, número que vocês quiserem. 45. 6 representa quantos por cento de 45? Então, X% foi multiplicado por 45, que deu 6. Não é assim? X% multiplicou 45, que deu 6. Então, agora eu faço as contas e consigo achar o valor, a porcentagem. Às vezes vai dar um valor quebrado, tal, vocês deixam como uma casa depois da vírgula, já tá bom. Então, essa é uma das formas. A outra forma que eu faço direto é pegar o menor valor e dividir pela totalidade, em quantos por cento ele representa na totalidade. Como foi feito aqui, 3 dividido por 15. 3 não dá, 0, amplio uma casa, jogo uma casa aqui para decimal, e 2 vezes 15, 30. Pronto. Achei o valor, 20%. Ok? Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui numa questão da FUVEST que está na lista de exercícios e que talvez possa dar um pouquinho de problema para resolver, tá? Aparentemente ele parece ser bem difícil, mas dá para resolver de duas formas. A primeira eu vou resolver através de um sistema de equações e a segunda forma vai ser através da equação da teoria dos conjuntos, né? O número de elementos da união é igual ao número de elementos do primeiro conjunto mais o número de elementos do segundo conjunto menos o número de elementos da intersecção dos dois conjuntos. Então, primeiro vamos resolver através desse sistema de equações, tá? Então vamos lá. FUVEST. Depois de N dias de férias, um estudante observa que... Então tinha um estudante que estava de férias e aí ele pegou daqueles dias de férias, ele pegou alguns dias, N dias, que eu não sei, o comando da questão vai pedir justamente esse N dias, é isso que o comando da questão quer. Ele pegou e observou, fez algumas observações. Ele fez 4 observações, né? E as observações são as seguintes. Nesses N dias, 7 vezes choveu de manhã ou à tarde. Então foram 7 dias que choveu de manhã ou à tarde. Ele não fala quantos de manhã e quantos à tarde. Ele fala apenas que foram 7 dias de manhã e 7 dias à tarde. E 7 de manhã e 7 à tarde. Quando chove de manhã, não chove à tarde. Então, nesses 7 dias que choveu de manhã ou à tarde, se choveu de manhã, não chove à tarde. E se choveu de tarde, não choveu de manhã. Então, tranquilo, né? Só que teve o seguinte, 5 dias, houve 5 tardes, né, no caso, 5 tardes, não 5 dias, mas 5 tardes sem chuva. Se houve 5 tardes sem chuva, não quer dizer que aqueles 5 dias não choveu. Apenas que houve 5 tardes sem chuva. Pode ter que tenha chovido de manhã. E pode ser que não tenha chovido nem de manhã. Então pode ter sido um dia sem chuva mesmo. Tá? Houve 6 manhãs sem chuva. 6 manhãs. Mas pode ter chovido à tarde, como também pode não ter chovido. E aquele dia também ter sido sem chuva. Então como que a gente vai resolver isso aqui? Primeiro, a gente vai fazer uma separação de incógnitas aqui, para a gente conseguir equacionar esse problema e fazer um sisteminha de equações para a gente conseguir encontrar a quantidade de dias que ele observou. Ele teve tantos dias de férias, não sei quanto, pode ter sido 30, 40, 50, sei lá. Mas só que o que interessa é quantos dias foram de observação. Então, vamos lá, choveu 7 dias, né? Choveu 7 vezes, né? Então, 7 dias apresentou chuva. Então, quando a gente vai fazer o seguinte, manhã, a gente vai selecionar a letra M. Fácil, né? Tarde, a gente vai selecionar a letra T. Oh, meu Deus. E quando não chove, sem chuva, S. E quantidade de dias, N.
E justamente o que eu quero é esse N, tá? Então vamos lá. Então eu tenho manhã, tarde, sem chuva e dias. É o que está aqui. N, quantidade de dias, manhã e tarde, né? Sem chuva está aqui. E pronto. Então vamos lá. O que eu tenho do problema? Que 7 dias choveu de manhã ou à tarde. Ou, em matemática, a gente lembra que é mais, né? E D, a gente lembra que é vezes. 5% de 30. É 5% vezes 30. Quando é ou, a gente entende que é mais, né? 5 ou 6. Então, 5 mais 6, tá? Seria algo assim. Então, manhã ou tarde é mais, tá? Então, eu tenho o quê? 7 dias é igual a soma da manhã com tarde. Não sei quantos manhãs e quantos tarde aqui, não sei. Choveu 3 manhãs e 4 tardes? Choveu 4 manhãs e 3 tardes? Não sei. Choveu uma manhã e 6 tardes? Sei lá, não dá para saber ainda. Outra coisa. Houve 5 tardes sem chuva. 5 é igual ao quê? 5 dias, a tarde foi sem chuva. A tarde foi sem chuva. Então, ou a tarde, né? 5 dias, na terceira premissa, tarde sem chuva. Você concorda? Se a tarde foi sem chuva, ou amanhã choveu, de manhã choveu, ou não choveu o dia inteiro. O que acontece? São 5 tardes sem chuva. Só que o problema fala, ou chove de tarde, ou chove de manhã. Ou, não é que vai chover mesmo, não é certeza. Então o que acontece? Se eu tive 5 tardes sem chuva, eu posso ter, pode ter acontecido de manhã ter chovido. Ou pode ter acontecido que naqueles dias não choveu nada mesmo, nem de manhã, nem à tarde, e ponto final. Então, eu posso ter, como eu tenho 5 tardes sem chuva, eu tenho manhãs com chuva ou sem chuva no dia inteiro. Então, eu posso ter uma quantidade que choveu, por exemplo assim, 5 tardes sem chuva. Por quê? Foram 3 manhãs com chuva e 2 dias sem chuva. Dá 5. Mas eu não sei os valores aqui. Por enquanto estão ocultos. Na quarta premissa eu tive, usando o mesmo raciocínio, na quarta premissa eu tive o quê? Eu tive 6 manhãs sem chuva. Foram 6 manhãs sem chuva. E talvez tenha sido tardes com chuva ou tudo sem chuva mesmo. Também. Sem chuva. Então, 6 manhãs sem chuva pode ter sido uma tarde com chuva naquele dia, então não choveu de manhã, porque ou chove de manhã ou chove à tarde, né? Não chove, né? Nunca chove de manhã e à tarde, né? Então, deve ter acontecido o quê? Foram 6 manhãs sem chuva, então pode ter acontecido que naquelas 6 observações, choveu uma vez à tarde e foram 5 dias sem chuva mesmo, nem de manhã nem de tarde, mas também não sei. O que eu vou fazer? Olhando isso daqui, eu vejo que olhando essas 3 equações, eu vejo que o M está nessas duas, mas o M não se encontra nessa daqui, né? Não se encontra na última. Então o que eu faço? Eu faço o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou isolar, nessas duas eu vou isolar o T aqui e vou isolar o S. Quando eu isolar o T e o S em função aqui do M, eu vou substituir aqui. Porque eu tenho T e S aqui. O M está igual para essas duas, tá vendo? Essas duas indicam que podem ser isolados os T e o S. Aí eu consigo separar aqui, ó, T e S. E aí eu consigo matar já uma incógnita. Olha só. 7. Então isso aqui fica assim, ó. Eu deixando o T isolado. Nem vou alterar a posição das coisas, tá? Vou jogando e deixando no mesmo membro da equação. Nem vou fazer transferência, não.
Então é o seguinte, ó. 7, repetindo 7, o M passa para lá como? Ele está positivo, passa para lá negativo, né? Menos M igual a T. Já estou com a letra T já está isolada aqui. O T eu já tenho, ele vale 7 menos M. Não sei quanto que é, mas eu já tenho a equação que define ele. Vamos isolar o S. O S como fica? 5, repete, o M passa para lá o quê? Negativo. Ele está positivo, passa para lá negativo. O S fica do mesmo lado. Eu já tenho o S também, ó. Então eu tenho o T e o S. Só substituir nessa daqui, não é? Então vamos lá. 6 é igual ao quê? Quanto que é T? 7 menos M. Quanto que é o S? Mais S. Quanto que é o S? 5 menos M. Agora é fácil, né? 7 com 5, 12. Isso aqui dá 12. Passando para lá fica como? 6 menos 12 é igual a quanto? Quanto que é menos M com menos M? Menos 2M. Perfeito? Vamos apagar aqui. Menos 2M. Então eu tenho, então fica como? Menos 6, tenho 6, devo 12, fico devendo 6. É igual a menos 2M. Multiplica por menos 1 ou divide aqui, dá na mesma. Menos 2 dividido, menos 6 dividido, porque aqui não está multiplicando? O 2 não está multiplicando aqui, ele passa para lá dividindo. Então fica o quê? Vou fazer aqui direitinho para vocês verem. Menos 6 dividido por menos 2, menos com menos na divisão e multiplicação dá o quê? Mais. Então fica o quê? 3 é igual a M. O que é M? Quem é M? M é manhã. Manhã, quantas manhãs choveu? 3. Se chove, se são 7 dias, 7 vezes que choveu, sendo que não chove manhã e tarde ao mesmo tempo, se chove de manhã não chove à tarde, quantas tardes eu tenho para chegar em 7? Se choveram 3 manhãs, foram 7 dias de chuva, sendo que se chove de manhã não chove à tarde, então eu tenho o quê? 3 manhãs e 4 tardes, certo? Aí tranquilo, né? Aqui eu já tenho 7. Então já sei quantas manhãs e quantas tardes choveu. Tá faltando saber quantos dias não choveu, né? Quantos dias ficou sem chover. Aí como que a gente faz? Vamos achar o S. É só procurar aqui a equação que tem o S e colocar. Essa é a equação aqui, não é? A 2, né? A equação 2 não tem o S? Muito simples, né? 5 menos M, eu sei quanto que é M. M quanto que é? 3 é igual a S. 5 menos 3, 2. 2 é igual a S. Então eu tenho o quê? 2 dias não choveu. Qual que é o valor que eu quero? Eu quero o N, quantidade de dias. Então eu tenho o quê? N é igual os dias que choveu de manhã, mais os dias que choveu à tarde, mais os dias que não choveu. Não é isso? Então, N é igual. Quantas manhãs choveu, considerando que aquilo não chove à tarde, então é um dia inteiro. 3. Quantas tardes choveu? 4. Quantos dias não choveu? 2. N é igual a 9. Essa é a resposta, tá ok? Então, como que eu cheguei nisso? Eu peguei e separei as incógnitas primeiro. Soube que 7 dias, 7 vezes choveu. E 7 vezes é o quê? 7 dias, né? Porque ele fala que se chove de manhã não chove à tarde, e se chove à tarde não chove de manhã, então foram 7 dias. Só que ele fala que houve 5 tardes sem chuva. Só que eu não sei se de manhã choveu. Por isso que vira uma incógnita como 5 tardes não choveu.
5 tardes não choveu. Significa o quê? Que pode ter chovido de manhã ou não choveu. O ou é o mais. Então estou mostrando aqui que manhã ou não choveu, são 5 vezes, 5 tardes. Mesma coisa para amanhã. 6 tardes ou 6 sem chuva é a mesma coisa que 6 manhãs sem chuva, né? Porque pode ter ficado 6 manhãs sem chover, mas de repente pode ter chovido à tarde. Ou pode ser que naquele dia não choveu mesmo. Então eu tenho tarde ou sem chuva das 6 manhãs. Manhã ou sem chuva das 5 tardes. Manhã mais tardes com chuva deu 7, que é o que ele falou ali, choveu 7 vezes. Então formei o quê? Como que eu sei que isso daqui ia dar certo? Bater no olho. Quantas incógnitas eu tenho? 1, 2, 3, né? 1, 2, 3, MTS. Quantos valores eu tenho? 1, 2, 3. Então, se eu tenho 3 incógnitas para 3 valores, tem que funcionar, né? Vamos fazer no outro método, no método da equação da teoria dos conjuntos. Eu vou só relembrar aqui que manhã foram 4 dias, tarde foram 3 dias e sem chuva foi 2 dias, né? Só para relembrar. Vamos colocar aqui na teoria dos conjuntos. Na teoria dos conjuntos a gente tinha o quê? 2 conjuntos, A e B. Então se você tem o quê? Número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos de A mais número de elementos de B menos o número de elementos de A intersecção com B, não é? Relembrando, A, B. Eu tenho um número de elementos de A, número de elementos de B, menos essa região. E isso vai me dar o quê? O total de elementos, não é? Eu tenho que tirar a parte que é contada 2 vezes. É isso que essa equação está mostrando para mim. O que eu vou fazer? Vamos pensar o seguinte. Manhã e tarde, a gente vai pensar de outra forma agora. Manhã e tarde são períodos separados. Ele não tem período da noite, tá? Só tem manhã e tarde. Então são períodos separados. A intersecção para manhã e tarde não existe. Então eu vou mostrar uma coisa para vocês. Ó. Número manhã mais tarde é igual ao número de manhã mais número de períodos tarde menos a intersecção de manhã inter-tarde. Só que essa intersecção aqui não existe. Por que não existe? Porque não existe isso daqui, ó. Manhã, tarde. Ele fala que quando chove de manhã, não chove à tarde. Quando chove de tarde, não chove de manhã. Então não existe essa parte aqui. Nunca vai acontecer de chover de manhã e à tarde. Nunca. Isso não vai acontecer. Ou chove de manhã ou chove à tarde. Então os conjuntos aqui seria algo assim, ó. Os conjuntos seria algo parecido com isso aqui, ó. Manhã e tarde. Os conjuntos são separados, são disjuntos, tá? A gente chama de conjuntos disjuntos. Eles são separados, não tem área de intersecção. Então, essa área aqui, ó, essa área aqui é 0. Aqui é 0. Então, o que eu tenho? Eu tenho a soma de manhã e tarde. Quanto que é a soma de manhã e tarde? 7 dias. 7 vezes. 7 vezes, manhã ou à tarde. Então, o que eu tenho? 7 é igual a número manhã mais número tarde. Números de vezes manhã, número de vezes tarde. Tranquilo, né?
Vamos pensar o seguinte, manhã que não chove e manhã que chove. Manhã que não chove e tarde que não chove. Como que a gente vai denominar, como que a gente vai escrever isso? A gente não pode colocar a mesma coisa, né? Fica muito confuso a gente colocar agora que 11 vezes, 5 mais 6, 11. 11 vezes, que é o quê? O que é isso aqui? Manhã, união, tarde. Esse daqui, com linha, é para separar. Porque eu quero dizer o seguinte, ó. Número de vezes manhã, mais número, união com número de vezes tarde, que não choveu. Só que se eu colocar sem uma diferenciação, sem uma linha aqui, sem um índice, alguma coisa, vai ser a mesma coisa disso aqui. Eu não posso fazer duas equações iguais com valores diferentes. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar que manhã que não chove, manhã sem chuva, é o quê? M'. E tarde sem chuva é o quê? T'. Concorda? Senão vai sair igual aquela, né? Quantas tardes eu tenho sem chuva? 5. Quantas manhãs eu tenho sem chuva? 6. Quanto que dá? 11. 11. N, manhã sem chuva, mais N, tarde sem chuva. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Se eu somar os dois, se eu somar as duas coisas, olha só que interessante. A forma de pensar diferente aqui. Uma manhã e uma tarde formam o quê? Um período. Uma manhã e uma tarde formam um período. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar da seguinte forma. N's, ou todos os períodos manhãs e todos os períodos tarde. A gente vai colocar N, manhãs que choveu, união, manhãs que não choveu, mais... Desculpa, pessoal, peraí. N, manhã que choveu, mais N, manhã que não choveu, mais N, tarde que choveu, mais N, tarde que não choveu, é igual a quanto? 18. Por que 18? 7 mais 11. Então eu somei as manhãs e somei as tardes, deu 18 períodos, não é? 18 vezes que eu verifiquei. Tive que verificar na manhã, tive que verificar na manhã que não choveu, tive que verificar na tarde que choveu, tive que verificar na tarde que não choveu. Se eu der uma olhada nisso daqui, eu tenho que N, manhã, mais manhã que não chove, mais N, tarde, mais tarde que não chove, é igual a 18. Aqui é um período e aqui é outro período. Quantos períodos eu tenho aqui? Quantos N's eu tenho aqui? Eu tenho 2 N's, né? É igual ao quê? A 18. Por que eu já deixei assim? Por causa que eu já estou colocando, estou somando esse N aqui dos manhã, tarde, mais esse dos manhãs que choveu e dos manhãs que não choveu, mais o tarde que choveu e o tarde que não choveu, igual a 18. N é igual a quanto? A 9. Eu tenho 9 dias que foram feitas as observações. O que acontece? Esses dias estão divididos em 18 períodos. 18 períodos o quê? Eu tenho esses períodos aqui da manhã e manhã que não chove, tarde e tarde que não chove. Totalizando 18 vezes. Porque eu tive 5 tardes sem chuva, 6 manhãs sem chuva. Tive 7 vezes que choveu de manhã ou à tarde. Tá? Nessa forma aqui, eu consigo separar o quê?
Eu consigo encontrar o quê? O total de dias, né, que eu estou fazendo a observação. Nessa forma do sistema de equações, eu consigo saber exatamente que dia que choveu e que dia que não choveu, e quantos dias, e quantas manhãs e quantas tardes. Beleza?